amigos, Deus abençoe vocês todos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha. Deixa eu tirar aqui os comentários, ou, por favor, aquelas pessoas que entram com seus comentários na hora da gente estar falando a palavra de Deus. Preste atenção, minha amiga e meu caro amigo. A palavra de Deus é o guia da vida daqueles que são sábios. O sábio não é aquele que estudou, se formou, tem PhD disso, daquilo. Sábio é aquele que tem uma vida com Deus, que vive em comunhão com Ele, que se sujeita à vontade dEle. Esse é que é sábio. Porque o sábio de Deus confunde os sábios deste mundo, que não entendem, não conseguem compreender o trabalho, a obra de Deus na vida dos seus filhos, seus servos, seus escolhidos. Olha só, nós temos falamos ontem a respeito que Jesus disse que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando com quem? Está falando com os cristãos, supostamente cristãos. Aqueles que leem a Bíblia, aqueles que oram, aqueles que cantam, aqueles que louvam, aqueles que congregam em uma determinada igreja, enfim. Ele está a falar com aquelas pessoas que professam a fé em Jesus, ou bem ou mal, ou sincera ou insinceramente, mas professam a fé em Jesus. Então ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas depois ele diz assim, que às vezes a gente passa por cima, lê rápido, não pega o espírito. Depois ele diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos, eu fiz a tua obra, eu fui uma pessoa boa. Enfim, vão tentar se justificar naquele dia. Jesus disse muitos. Caramba, isso é muito forte. Muitos. Quando Jesus fala muitos, ele não está exagerando. Deus não exagera. Ele não exagera nunca. Quando ele fala muitos, é porque são muitos. E quando ele fala poucos, é porque são poucos. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Ele é exato na sua palavra. Mas, vamos ver esse ponto. Primeiro, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Depois, ele fala, muitos naquele dia dirão, Senhor, profetizamos, Senhor, Senhor. Ele repete 2 vezes a palavra Senhor. Senhor, Senhor. Quantas vezes você já viu pessoas orando, Senhor, Senhor, não é? Então, muitos naquele dia dirão, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. E ele diz lá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Agora, ainda sobre esse tema, no mesmo capítulo, você vai ver que Jesus disse assim, ele fala da porta, ele fala assim,
no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. E ele continua dizendo: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Poucos há que a encontrem. Aí ele fala: acautelai-vos dos falsos profetas, etc. E depois diz assim, isso aqui é bacana. Ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Frutos. Aqui Jesus não está falando do fazer, do mandar o demônio embora, de falar em línguas, de profetizar, de curar os enfermos, ou de pregar o evangelho. Não, ele está falando pelos frutos os conhecereis. E o fruto não é a feitura, não são as obras, não é o que a gente faz. O fruto é o resultado da sua fé, da sua crença, do seu compromisso, da sua aliança com Deus. Quando a pessoa, por exemplo, é casada, é bem casada, então uma procura dar o melhor de si para a pessoa com quem casou e vice-versa. Um sacrifica pelo outro. Sacrifica como? Mostrando o seu amor, mostrando a sua reverência, digamos assim, seu respeito, sua consideração. Então, um respeita o outro e vice-versa. Por quê? Porque ama o outro. Por exemplo, quando uma mulher é traída pelo seu marido, a casa vai abaixo. Ela não confia mais, não consegue confiar mais nele, dificilmente. A mesma coisa é o homem, quando ele é deixado de lado pela mulher, ele também vai abaixo. Por quê? Porque um traiu o outro. Então, a família vai abaixo. A destruição, a caos. Assim também é com relação a Deus, minha amiga e meu caro amigo. Porque o relacionamento, marido e mulher, casamento, compromisso, que as pessoas fazem no altar, perante Deus, honram, procuram honrar a sua palavra, o empenho da sua palavra um para com o outro, então vai resultar um fruto de um para com o outro. Então ela vai fazer o melhor que ela pode para ele, ele vai fazer melhor que ele pode por ela. E os dois vão viver em paz. Os dois vão viver de forma pacífica. E os seus filhos vão ser abençoados por verem os frutos daquele relacionamento de seus pais. Se por acaso os filhos veem que esses frutos são podres, um trai o outro, e a briga, e a pancadaria, um agride o outro, os filhos vão crescer rebeldes.
e vão herdar de seus pais a maldição que carregam. Essa é a realidade. Porque o relacionamento marido e mulher reflete o relacionamento nosso, pessoal, com Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Isso é um fato, é uma realidade. Se o casamento está indo do bom para melhor, é porque o relacionamento com Deus está indo bem, está em paz com Deus. Se a gente está em paz com Deus, a gente vai estar em paz com a pessoa que nós empenhamos a nossa palavra. Casamento. Também é a mesma coisa com Deus. Então, quando a gente a gente faz. Mas nem sempre quando a gente faz, a gente é. Eu falo com respeito a Deus. Nem sempre as pessoas que dizem, Senhor, eu tenho orado, eu tenho feito isso, eu fiz jejum, faço jejum, dou minhas ofertas, como se Deus dependesse de ofertas, de dízimos. Se isso fosse suficiente. Minha amiga, meu amigo, uma coisa é o que você faz, outra coisa são os frutos da sua fé, do seu casamento com Deus, da sua união com Deus, seu compromisso com Ele. Você se lembra? Porque eu não esqueço. Quantas vezes você foi lá na frente dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito me batizar. Você fez o que não era difícil fazer, porque aceitar Jesus como Salvador é fácil. Até, é como diz o ditado popular, de graça até injeção na testa, até tomar ônibus errado. O problema é que, às vezes, a pessoa entrega-se fisicamente, mas no coração, espiritualmente, ela quer continuar vivendo compromissada com as coisas do mundo. Essa é a realidade. Ela tenta, quando vai na igreja, ela tenta, meu Deus, me perdoa e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus perdoa. Mas quando ela sai da igreja, ela volta à prática do que não presta. Então, o que adianta viver uma vida meio lá, meio cá? O que adianta mandar o demônio embora das pessoas, mas viver uma vida de adultério? O que adianta a pessoa orar para uma pessoa e ela ficar curada e viver uma vida pensando nos seus próprios sonhos? O que adianta? Jesus então disse assim, ele disse assim, naquele dia, muitos dirão, muitos, mas Senhor, nós curamos, libertamos, fizemos isso no teu nome. Mas ele responde, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Depois, ele diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amiga e amigo, chama muita atenção essas duas palavras, muitos e poucos. A porta é estreita, o
caminho é apertado, mas a porta está sempre aberta, o caminho está sempre disponível. Mas cada um tem que avaliar-se a si mesma para verificar, conferir se lá no fundo da sua alma é sincera a sua entrega, porque às vezes você entrega o seu corpo no altar. Eu fiz isso muitas vezes. A Esther lembra disso e a gente nem se conhecia, mas ela, na reunião, via que eu sempre ia lá na frente, sempre me via levantando a mão, aceitando Jesus, mas eu aceitava Jesus dentro da igreja, da reunião, mas lá fora eu pedia licença para Jesus que eu ia fazer as minhas picaretagens. Essa é a realidade. Eu ia fazer a minha vontade. Então, eu sei que muita gente está vivendo nessa situação, naquele chove, não molha. Eu sei que muitos vão dizer, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse, naquele dia também eu vos direi, apartai-vos de mim. Então, amiga e amigo, quando eu falo assim, quando eu procuro enfatizar esses temas, não é que eu esteja aqui para condenar A, B ou C, nada disso, pelo contrário, eu não fui chamado para condenar. Quem julga é Deus, mas eu fui chamado para pregar, ensinar aquilo que Ele me tem dado. Essa é a realidade. O que eu quero chegar à conclusão com você é que muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Essa é a realidade. Quem são os muitos? Não sei. Quem são os poucos? Tampouco sei. Mas uma coisa eu sei. Eu quero estar entre os poucos escolhidos. E você? Com certeza. Eu quero. O que você é capaz de fazer para estar entre os poucos escolhidos? O que você é capaz de fazer? Por exemplo, quando a gente, na juventude, ama e desama, e quer e não quer mais, e trai, e faz tudo que a gente quer, que a nossa vontade quer, quando a gente chega a um ponto de gostar de uma pessoa e ficar fissurado por ela, e se a gente perde, a gente cai no fundo do poço, a gente chora. É como outro dia, um rapaz chegou até nós chorando, mas chorando copiosamente, porque a sua mulher não lhe dá atenção. Bispo, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, mas ela... não falta nada em casa, mas ela... E o sujeito estava humilhado, envergonhado e copiosamente chorando. Quando você vê um homem chorando, saiba que o homem, quando chora, é porque realmente está no fundo do poço. Pois bem, muitas pessoas fazem das tripas coração para conquistar o coração de outras pessoas. Não é? Conquistar isso, conquistar aquilo. O que você é capaz de fazer para estar entre os escolhidos, os poucos escolhidos? Os poucos escolhidos. Eu gostaria que muitos fossem escolhidos e poucos, no máximo, poucos fossem descartados. Mas não é assim. Jesus diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que você é capaz de fazer para ser escolhido? Por exemplo, na prova do Enem aí, para entrar na universidade, muitos
fazem a prova, porém poucos são os escolhidos. Não é uma decepção, não é uma frustração você fazer prova e não conseguir entrar na universidade? Não é? Fala a verdade. Pois bem, o pior não é isso. O pior é você dependendo de si mesmo, sobretudo porque a sua vontade é soberana. Deus lhe deu o livre-arbítrio para você decidir se você o quer, se você o rejeita. Então, só você pode tomar essa decisão. E no chegar no determinado dia, naquele dia, quando o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. E você, por exemplo, estiver separado ou desconhecido, não passar. Não, você não. Você não. Você já pensou? Puxa, mas eu não fui tão mal assim, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não fui um crápula. Eu tinha... Não tem nada disso, minha amiga, meu amigo. O que vale para Deus é o que você é e não o que você faz. O que vale para Deus é o que eu faço, não. É o que eu sou e não o que eu faço. Todo santo dia eu falo para vocês, eu oro, oh meu Deus, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal, perdoa-me. Todo santo dia eu estou orando o Pai Nosso, mas oro em espírito e no coração, com sentimento. Porque não é pelo que eu faço, mas pelo que eu sou é que eu serei escolhido. Ou não. Então, avalie a sua vida, minha amiga, meu amigo. Jesus disse com clareza, ele que fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele chama todos, mas nem todos querem. Nós tivemos aí carnaval. Veja quanta gente deitando e rolando, satisfazendo os desejos da carne. São muitos. E quantos, nestes dias, se dedicaram à oração, jejum e consagração de suas vidas? É isso. Quantos? Muitos são chamados, poucos escolhidos. E aqui ele fala também, novamente, essa palavra, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, Senhor. Só quem fala Senhor, Senhor é quem crê no Senhor, né? Quem crê ou diz que crê no Senhor, não é verdade? Quem não crê não vai falar, mas quem crê vai, Senhor, Senhor. Está falando de pessoas crentes. Ele está falando de pessoas crentes. Ele não está falando de incrédulos. Profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, explicitamente, abertamente. Veja a forma como Jesus fala. Nunca vos conheci, nunca vos conheci. Ele poderia se justificar e dizer, vocês usaram o meu nome, usaram a minha palavra, mas nunca me serviram, nunca me serviram, nunca fizeram a minha vontade. Vocês priorizaram a vontade de vocês e fizeram a minha, as poucas vontades, não fizeram toda a minha vontade. Então, Jesus já disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, mas fazem a vontade porque elas são.
caráter, a lisura, comportamento, marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Essa é a realidade. A vida é testemunha para outras pessoas, íntegra, sua palavra é verdadeira, é honesto. Então, Deus vê o fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Você se conhece, amiga e amigo. Você que está me assistindo nesse momento, conhece a si mesmo. Você conhece os seus frutos. Se são bons ou se são podres. Não é? Sim ou não? A gente tem... Eu gosto muito de abacate. E a gente compra abacate aí, as pessoas trazem abacate. Aí quando ele está bonito por fora. Quando você corta ao meio, está cheio de... Está todo preto. Está lá bichado. Por fora é uma beleza. Consegue enganar o comprador. Mas quando corta, quando vai usar, não serve para nada. Assim também são muitas pessoas. E eu estou aqui para rasgar o verbo, colocar o espelho na sua frente, porque também o espelho está mostrando a minha vida, eu olho a minha vida também. Eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para todos os que têm ouvidos, inclusive eu, primeiramente eu. Então, avalie a sua vida, minha amiga, meu amigo, e você sabe que tipo de fruto você tem dado. Talvez para o mundo os seus frutos sejam bons, são aparentemente lindos, maravilhosos. Você é aquela pessoa que aparece no meio da multidão, porque você mostra isso com o que você faz. Mas, dentro de si, o que você tem trazido? O que você tem apresentado para Deus? Quais são os frutos que você apresenta para aquele que avalia, pesa o coração de cada um de nós? Pensa bem, minha amiga, meu amigo. Pensa. Nós não estamos aqui tratando de religião, nem membro da Igreja Universal para isso. Não, nós estamos falando as palavras de Jesus. São para todas as pessoas, gregos e judeus, romanos, católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, indianos, budistas, espíritas, todos, 100%. Avalie o fruto da sua vida. Avalie o fruto da sua vida. Apenas a título de exemplo, você é uma pessoa que faz muitas obras, caridade, ajuda outras pessoas, mas de quando em quando você fala uma mentira. Muito bem, você fala uma mentira, o que acontece? Quando você fala a mentira, você mostra que está dentro do seu coração. Jesus disse, eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como que uma pessoa que diz ter o Espírito Santo anda com mentiras? Como? Não tem como. Você vê, nós somos pichados aí de falsos profetas, outros chegam ao ponto de me chamar de anticristo, e outros dizem que eu sou velhaco, que eu sou manipulador, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tudo bem. Mas os frutos da minha vida
são minhas testemunhas para o mundo, para Deus e para mim. São os frutos. Os frutos. E pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, é porque a árvore não presta. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, o que vale são os frutos que, através de nós, ele produz. Ele que faz nascerem os frutos. Através daqueles que ele escolhe. Então, nós seremos avaliados, pesados, julgados, de acordo com os nossos frutos. Porque se nós apresentamos frutos, nós então estamos fazendo a obra de Deus. Se não apresentamos frutos, ainda que nós façamos a obra de Deus, os nossos frutos não servem, não prestam. E ele diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade do Pai é viver uma vida pautada no exemplo de Jesus. Você tem que se mirar em Jesus. Olhe para ele. Veja o que ele fez. Porque até a morte de cruz, ele passou e foi fiel até o fim. Os seus frutos foram sempre perfeitos. Ao ponto de, na sua oração, na hora da dor, na hora do tormento, ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. No último momento. Você tem perdoado? O que adianta você ser um pastor, uma pastora, bispo, seja lá o que for, um líder, mas carrega dentro de si uma mágoa, um rancor, carrega dentro de si um desejo de vingança. Então, toda a sua obra fica à deriva por conta de você estar dentro de si haver pecado. Você não perdoa. Você quer o perdão, mas você não quer perdoar. Pensa bem. Avalie a si mesmo, minha amiga, porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, 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 Senhor. Pode falar Senhor à vontade, Jesus e tal. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. É muito forte esse texto. Muito forte esse texto. Muito forte. Amiga e amigo, não espere ir na igreja para resolver esse problema com Deus, não. Faça resolvê-lo agora, aí onde você está. Fale com Deus, Ele está aí junto de si, Ele vê você, a mim, a todos nós, Ele vê os nossos pensamentos, Ele vê a sua sinceridade. Oh, meu Deus, me perdoe. Jesus, olha, só para você ter uma noção da grandeza, do amor dele, da compaixão, mas da justiça. Ele ressuscitou, não foi? Morreu, ressuscitou, não foi? Mas quem foi a primeira pessoa que o viu ressuscitado? Não foram os apóstolos. Não foi a mãe dele, Maria. Foi uma outra Maria, a Maria Madalena, que era prostituta. Mas como Jesus é maravilhoso. Ele foi se apresentar primeiro para uma mulher que tinha 7 demônios. E os discípulos não acreditaram nela porque ela não era credível.
Isto é, ela não era uma pessoa, poxa, que tinha uma vida santa. Não, ela era uma prostituta. Ela era uma perturbada. Foi liberta, mas o testemunho dela, eles ficaram em dúvida. Não, Jesus apareceu para ela, primeiro para ela. Então, as pessoas mais largadas, mais desprezadas, mais infelizes, as mais, digamos assim, que estão no fundo do poço, Jesus está ali esperando uma chance para salvá-las. Ele quer salvar você. Ele quer trazer paz para dentro de você. Mas a paz que ele traz tem um preço. Sabe qual é o preço? A confissão. Oh, meu Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu também perdoo os que me devem, os que me fizeram mal, eu perdoo, eu oro por todos, etc, etc. Então você fica com o seu passado completamente apagado na mente de Deus e começa uma vida nova. Esses são os poucos escolhidos. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.